Boa noite. Boa noite a todos os internautas, amigos do Centro Espírita Nosso Lar de São Carlos. Hoje nós teremos a palestra sobre as bem-aventuranças com a nossa amiga Kathleen Zagato, e que ela vai falar um pouquinho sobre essas parábolas, né? Para a gente poder ajudar na nossa reforma íntima, né? Então, para que isso aconteça, para a gente poder assimilar bem tudo que vai ser falado, para que isso nos penetre mais profundamente na nossa alma, vamos fazer uma oração, fechando nossos olhos, para que a gente possa nos sintonizar com os espíritos do alto, com a luz divina, pedindo ao nosso Pai maior, nosso Criador, ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, que nos ilumine nessa noite, a nós e a todos os que estão juntos conosco, encarnados e desencarnados, e que vão ouvir essa palestra com a gente, para que ela cale fundo no nosso ser, ajudando-nos a nos transformar para melhor, para que a gente, a cada dia, a gente possa crescer mais a caminho da luz. Assim seja. Que assim seja. Agora é com você, Kathleen. Muito obrigada, Jo. Uma boa noite. Boa noite. Uma boa noite a todos os nossos amigos aqui do Facebook, das redes sociais, os nossos amigos do nosso lar, que não é por esse momento que nós deixamos de estar juntos. Mesmo em todo esse clima, nós estamos aqui pelas redes sociais. Então, hoje eu estou fazendo a outra parte, né? Ao contrário que eu sempre venho por aqui fazer a prece, hoje eu vou fazer a palestra. Na verdade, não é uma palestra. Eu vou dividir um pouquinho do que eu tenho estudado com vocês. E eu espero que essas palavras possam servir de acalento para esses dias, para essa vida que a gente tem. Como a Jo já adiantou, eu vou falar sobre as bem-aventuranças, ou também conhecido como o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças, elas são encontradas no capítulo 5 de Marcos, no capítulo 6 de Lucas. E elas também são encontradas em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10. Todos esses capítulos têm como título uma bem-aventurança, e aí a explicação sobre elas. Mas o que são bem-aventuranças? As bem-aventuranças, elas são um conjunto de valores e propósitos. E elas foram ensinadas por Jesus Cristo. A época que Jesus Cristo ensinou isso a seu povo era uma época que o povo judeu era escravo dos romanos. E aí Jesus vinha revelar o amor para os homens, para que eles não usassem da violência para se libertar do inimigo naquele momento. E para que essas palavras servissem para toda a humanidade, para que a humanidade pudesse se desfazer das suas fraquezas e assim pudesse se elevar moralmente e espiritualmente. Então, as bem-aventuranças, elas são chamadas assim por causa da palavra inicial. Todas elas começam com bem-aventurados. E o que significa ser bem-aventurado? Significa ser feliz. E elas fazem relação às qualidades, às virtudes, às disposições necessárias para que a gente possa ser feliz. A gente já conversou inúmeras vezes, né, sobre felicidade, que a felicidade não é deste mundo, que a gente ainda precisa caminhar muito para encontrar a felicidade plena. Porque a gente passa, assim, por momentos muito felizes. Mas a felicidade plena, a gente ainda precisa caminhar um bocado. E aí ele fala ainda mais que quem exercita as bem-aventuranças
vai alcançar, sim, os resultados. Então, quem exercita as bem-aventuranças vai conseguir encontrar a felicidade. É difícil, porque as bem-aventuranças, elas nos colocam no caminho de reforma íntima, no caminho de melhoramento contínuo. Então, hoje eu vou falar assim, só resumidamente, uma explicação bem simples de cada uma delas. Existe uma controvérsia, em alguns lugares falam que elas são em 5, outros falam, em alguns lugares falam que elas são 7, em outros falam sobre 8, mas fala sobre 8 porque existe uma que subdivide, então eu vou trabalhar com 7. Então a primeira delas é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando ele fala em pobre de espírito, ele não quer dizer a pessoa pobre, que não tenha nenhum tipo de bem material, que não tenha nenhum tipo de condições. Não, é a pessoa humilde, é a pessoa simples, é a pessoa que não precisa de um bem material para ser diferente. É a pessoa que não precisa de um título. É a pessoa que já está desapegada de valores mundanos, de valores terrenos, porque muitas vezes a gente acha que porque a gente tem isso, ou porque a gente tem aquilo, porque a gente é isso, ou porque a gente é aquilo, a gente já é melhor que o outro. E a gente sabe que não é assim. Ninguém é melhor que ninguém. Estamos todos aqui para aprender. E a gente vai aprendendo e se melhorando espiritualmente. E o mais difícil de tudo, que a gente já vem conversando várias vezes, é o orgulho. A gente ainda é tão orgulhoso, a gente ainda é tão apegado no orgulho que a gente não consegue ser simples, a gente não consegue ser humilde. Pelo fato de ainda achar, como eu já disse, que os bens ou as coisas materiais são necessárias para ser simples, para ser humilde. Então, quando a gente aprender a se desapegar do orgulho, da prepotência, a gente vai se tornar mais pobre de espírito, a gente vai se tornar mais simples. A gente vê nos dias de hoje tanta gente com tanta coisa e tanta gente com tão pouca coisa, e a gente vê que às vezes aquele nosso irmão que tem tão pouco bem material é mais simples e mais humilde do que aquele nosso irmão com tantos bens materiais, porque ele já desapegou. Então, que a gente consiga se desenraizar da prepotência, se desenraizar do orgulho e assim alcançar o reino dos céus. Seria o reino dos céus, seriam as nossas colônias espirituais mais elevadas, seriam as condições supremas e superiores. Então, que a gente consiga, sim, um dia chegar à perfeição e alcançar um lugar nesses reinos, nesses planos espirituais superiores, que a gente consiga avançar com o nosso planeta e assim alcançando uma situação melhor. A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como assim? Eu preciso chorar para ser consolado? Não. Aqui ele não fala só do choro físico de lágrimas, ele fala das dores interiores, dos sofrimentos. Como é difícil a gente passar pelos nossos sofrimentos sem revolta, como é difícil a gente enfrentar os nossos sofrimentos sem indignação. Quantas vezes nessa situação mesmo que nós nos encontramos agora, a gente se revolta, que é injusto, que por que isso está acontecendo? A gente está passando por provas e a gente tem que passar por tudo isso resignadamente. Isso é tão difícil hoje em dia, é tão difícil para a gente não se revoltar com tudo o que acontece, é tão difícil suportar tudo. Mas, como ele diz, bem-aventurados os que choram,
Muitas vezes, quando a gente chora, a gente consegue pôr aquilo para fora, deixar a alma mais leve. Quando a gente aceita o nosso sofrimento como uma prova e tira desse sofrimento a experiência, o aprendizado, a gente vai ser consolado, porque a gente quitou ou evoluiu, a gente superou. A gente, na doutrina espírita, estuda muito essa questão de melhora, de que a gente tem que quitar os débitos passados, tem que resgatar os débitos passados e os débitos presentes. A gente também cria débitos durante a nossa encarnação, infelizmente. Então, muitos dos nossos sofrimentos vêm dessas situações, das situações em que temos que ser colocados à prova, em que temos que provar que nós temos fé, que temos firmeza e que somos perseverantes, que confiamos em Deus acima de tudo, mas que também estamos ali fazendo a nossa parte, não nos revoltando e crendo que aquilo é uma experiência, aprendendo para poder aprimorar. Então, não imagine que você tem que só passar por aquilo sem tirar nenhum aprendizado. Não, a gente tem que aprender com tudo que acontece na nossa vida, com tudo o que vai acontecendo no desenrolar da nossa vida, pois todas essas são provas para que a gente possa ir melhorando. Então, a hora que a gente conseguir, de fato, passar por tudo isso, seremos resignados, seremos consolados. E consolados porque aprendemos, porque evoluímos e melhoramos. A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Mansidão não significa passividade ou apatia. Quando a gente fala em mansidão, a gente está falando em desistir de violência. A gente está falando em não retribuir o mal com o mal. A gente está falando em desistir da vingança. Olha só, a gente acha que ser brando é ser apático. Não, ser brando é não discutir por causa de uma grosseria. Ser brando é não brigar com os irmãos por causa de tantos motivos que a gente encontra. Hoje em dia a gente anda tão intolerante, e sendo intolerante, a gente deixa de ser brando. Sendo intolerante, muitas vezes, a gente pratica a violência. A gente pratica a violência não só com atos, mas eu não bati em ninguém, eu não feri ninguém. Às vezes, fere muito mais aquele com palavras. Fere muito mais aquele com ações. Aquele que retruca, aquele que fala aquela palavra que sabe que vai magoar. E quando não, muitas vezes ainda criamos tantas dívidas por conta de vingança. Ah, mas ele fez isso para mim, eu tenho que fazer aquilo para ele. Quantas e quantas vezes a gente não acha que a gente tem o direito de se vingar? Que a gente tem o direito de cometer uma vingança, porque a pessoa fez aquilo ou aquilo outro para mim, e depois a gente tá naquele direito. E não, nós devemos ser brando. Por quê? Mas a pessoa fez um mal para mim e eu tenho só que aceitar? Aceitar talvez é uma palavra forte. A gente tem que resignar, porque se a gente provar pra gente, não é pro outro, porque a gente não precisa fazer as coisas para mostrar para ninguém que a gente é isso ou que a gente é aquilo.
Mas quando a gente consegue não retribuir o mal, quando a gente consegue não nutrir os desejos de vingança, a gente está se melhorando. A gente está conseguindo perdoar. E saber perdoar é tão difícil, né? Tem no Pai Nosso, né? Perdoai a quem nos tem ofendido. Do perdão, né? Perdoa assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas muitas vezes a gente não perdoa quem nos tem ofendido. A gente quer o perdão simples e puro, mas a gente não quer perdoar. Porque a gente se acha no direito de vingar. A gente se acha injustiçado. Quantas vezes você não se achou injustiçado? Eu me acho injustiçada várias vezes. Infelizmente, ainda me acho injustiçada. E é nessas horas que eu tenho que parar e pensar. Mas se ele fez isso para mim, talvez eu fiz isso para alguém um outro dia. Se ele fez isso para mim, perdoa, porque talvez ele não sabe ainda o que ele está fazendo. Jesus Cristo, em seu momento mais difícil, pediu ao Pai, a Deus, que perdoasse, pois eles não sabiam o que faziam. E nós, se estivéssemos no lugar de Jesus Cristo, com certeza não estaríamos pedindo para perdoar. Estaríamos questionando e brigando do porquê que isso acontece. Quantas vezes você não é fechado no trânsito e você não se revolta todo? Quantas vezes você não sofre uma injustiça no trabalho e o que você mais deseja é que a pessoa que cometeu a sua injustiça também seja injustiçada? Quantas vezes você sofre um aborrecimento com um amigo e fica revoltado porque ele era seu amigo e não tinha o direito de fazer aquilo? Nessas vezes nós temos que pensar e agir como Jesus. Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E eu já disse isso outras vezes, é muito difícil perdoar. Não é uma coisa muito simples. Porque quando a gente está se propondo a perdoar, a gente está abrindo mão do orgulho. A gente está abrindo mão de pensar na gente. E a gente está pensando na outra pessoa. Então acaba sendo muito difícil. E aí, como que eu faço para perdoar? Eu não consigo perdoar. Aquilo foi muito grave para mim. O que eu faço quando eu acho que é muito difícil perdoar? Eu faço orações, eu faço preces pedindo para que me ajudem a perdoar, para que me tirem aquela mágoa, aquela raiva do coração, para que eu consiga olhar para o meu irmão com amor e não com ódio. Então, quando a gente conseguir não ser violento, não ser agressivo, nós herdaremos a terra. E quando todos nós conseguirmos fazer isso, nós teremos uma terra regenerada, nós teremos uma terra diferente, uma terra onde não haverão as injustiças, a violência. Imagina como será uma terra onde não haverão as injustiças. Olha, meus irmãos, eu acho que será um lugar tão lindo e maravilhoso de se viver. Ainda chegaremos lá, com fé em Deus e exercitando diariamente. A próxima bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E eu vi em alguns livros somente os que têm fome. E aí, os que têm fome, fome de Deus, fome do amor, fome de justiça, fome do bem. Mas o que é a justiça? A justiça não é somente isso que entendemos por justiça, não é só ter que pagar o que você fez. E aí eu fui procurar, né, no dicionário, qual que era o significado da palavra justiça. E a justiça, ela é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. É a maneira de perceber, avaliar o que é direito, o que é justo. Então, ser justo é querer o bem, é querer a verdade. E aí, quando a gente fala ter fome de justiça, eu pensei muito
que eu acho que o maior ensinamento aqui é não ser injusto. É não cometer injustiças. Porque toda vez que eu dou aquele famoso jeitinho, eu vou dar um jeitinho. Eu vou fazer daquele jeito que não é muito certo, mas também não vou prejudicar ninguém. Não, você está prejudicando. Você está se prejudicando. Você está se enganando. Mas você também, com certeza, está prejudicando alguém. Quando você tira vantagem de alguma situação, você está prejudicando algo de alguma forma. E quantas vezes a gente não tira vantagem, né? Tira vantagem na fila, tira vantagem em um benefício, tira vantagem no preço do supermercado que estava errado. Então, se o preço está de um jeito, ele está errado. Tira vantagem no troco. Você pagou e recebeu o seu dinheiro a mais e você está tirando vantagem de um dinheiro que muitas vezes não é seu. Então, quando a gente tem fome e sede de justiça, o primeiro passo é não ser injusto, é não cometer injustiças, porque assim nós seremos saciados e nós daremos os exemplos para outras pessoas. Porque a outra pessoa, vendo você ser justa, muitas vezes vai achar bonito. E aí ela vai pensar: não vou fazer isso. Olha que exemplo bonito. Então a gente tem assim que nesse momento pensar em não ser injusto, em não cometer injustiças, porque assim a gente sempre terá fome e sede de justiça para sermos saciados. Nossa próxima bem-aventurança é: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Mas o que é uma pessoa misericordiosa? Uma pessoa misericordiosa é aquela pessoa que se compadece da dor do semelhante, que compreende as necessidades do seu semelhante e que se coloca no lugar do outro. É muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente vê o outro sofrendo e a gente se coloca no lugar dele, muitas vezes a gente sente aquela dor. Se colocar no lugar do outro não é só você pegar aquela roupa que você não usa mais e doar. Se colocar no lugar do outro não é somente dar o que não te serve mais. Se colocar no lugar do outro é ver a necessidade do outro. Às vezes é conversar, às vezes é dar uma palavra, às vezes o outro precisa sim de bens materiais. A gente tem visto nessa situação de pandemia, quantos e quantos amigos precisando de coisas materiais. E eu acredito que, já comentei isso com alguns amigos, nessa pandemia eu consegui ver o lado bom das pessoas. Eu vi muitos amigos doando. Eu vi muitos amigos dispondo do que eles tinham, às vezes do tempo, para ajudar os outros. E eu vi muita gente sendo tocada para ajudar. Eu vi muita gente que não se preocupava tanto em ajudar o próximo e que nesse momento viu a necessidade de ajudar. Inclusive, alguns amigos comentaram: nossa, mas quando a gente ajuda alguém de verdade, de coração, é um sentimento tão gostoso, né? É um negócio que eu não sei nem explicar. Porque quando você faz alguma coisa para o outro de verdade, de coração, sem ser para mostrar nas redes sociais, sem ser para falar que você fez, quando você faz no fundo do seu coração, você se colocou no lugar dele e você sente a alegria que a pessoa sentiu. E é uma coisa que dinheiro nenhum paga, que palavra nenhuma paga. Eu convido vocês a experimentar a ajuda com a palavra, a ajuda material, a ajuda com o seu tempo, a ajuda que você puder dar nesse momento. E eu também convido vocês a serem dispostos a ouvir, principalmente nesse momento, que às vezes tem tantos amigos que agora
não estão conseguindo conversar com outros e se sentem sozinhos, sentem necessidade de conversa. Então, se você está em casa também e sabe que seu amigo está precisando conversar, seja disponível, seja solícito. Mande uma mensagem, pergunte como ele está, se ele quer conversar. Tenho certeza que vocês terão uma boa conversa. E assim, você vai estar fazendo bem. E eu li hoje também que ser bom é impossível ser bom sem fazer o bem. Então, para que a gente possa ser bom um dia, vamos praticar fazendo bem. Porque eu acho que a prática vai levando à perfeição. E a gente vai praticando ser melhor a cada dia, praticando ser bom. E eu garanto para vocês que quando vocês começarem a praticar a caridade, vocês vão sentir falta quando não puderem fazer. Experiência própria. A próxima é: bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Olha como ela se conversa com o primeiro. Aquele que não tem malícia, aquele que não tem maldade, aquele que tem pureza e que tem sinceridade, aquele que não pactua com o mal, que são limpos na sensibilidade e percebem o melhor no outro. Esse é o puro. Essa é a condição que a gente almeja chegar. Para ser puro, a gente ainda tem que se dispor de muitos dos nossos defeitos. E quando a gente fala em ser puro, a gente está falando primeiramente em olhar para dentro da gente, em pensar em qual defeito está me incomodando. Às vezes é tão fácil ver o defeito do seu amigo, do seu irmão, mas é mais difícil ver o seu defeito. Então a gente só vai conseguir ser puro quando a gente conseguir ver o nosso defeito, quando a gente conseguir começar a melhorar os nossos defeitos. Porque assim a gente vai conseguir se purificar e se tornar mais puro diariamente. É um trabalho diário. Todas essas bem-aventuranças, elas são trabalhos diários e constantes, que a gente precisa treinar a cada dia, que a gente precisa fazer um pouquinho a cada dia para conseguir pôr em prática. Porque assim como vocês, eu também estou nesse treinamento. É muito difícil praticar tudo isso. É muito difícil colocar tudo isso em prática. Mas se a gente não tentar, a gente não vai conseguir. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber e a gente não vai se melhorar. Então a gente tem que tentar. E vamos lá para a última bem-aventurança, que talvez seja uma bem-aventurança que a gente interprete de uma forma errada, que é: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E aí, quando a gente fala dos que sofrem perseguição pela justiça, são aqueles que sofrem a incompreensão, são aqueles que, por amor à solidariedade, à ordem, o progresso e a paz, eles sofrem retaliações. Mas você lutar pela justiça, você ser perseguido porque você luta pela justiça, não quer dizer que o seu ideal esteja 100% certo. E quando a gente fala que a gente está sendo injustiçado porque a gente leva a palavra de Deus, a gente está sendo errado. Porque injustiçado foi Jesus Cristo, que veio até a terra, foi perseguido porque levava a palavra de Deus. Perseguido foi muitas pessoas que a gente vê. Para a gente poder falar que a gente é perseguido por levar a palavra de Deus, a gente tem que usar o exemplo de Jesus Cristo. Nós temos que ser como Irmã Dulce, nós temos que ser como São Francisco, nós temos que
viver como Jesus Cristo, pregar o que Jesus Cristo pregava. Não adianta a gente falar que a gente leva a palavra de Jesus Cristo e que a gente é perseguido por isso, quando a gente julga o nosso irmão que pensa o contrário da gente. A gente está vivendo em um momento onde o nome de Deus está sendo usado para que a gente se julgue e para que a gente brigue ainda mais. A gente precisa se fortalecer em Deus. A gente precisa se fortalecer no exemplo de Jesus Cristo. A gente precisa olhar com compaixão todos os dias. A gente precisa abrir mão da gente para amar o outro. Só assim a gente vai ser injustiçado por levar o nome de Deus. Enquanto a gente não estiver seguindo o exemplo prático, a gente não pode usar essa bem-aventurança. Então a gente tem que servir sempre, sem cessar. E aí, quando todos nós estivermos nos engrandecendo, nos melhorando, caminhando ao plano superior, não existirão mais os injustiçados. Existirão, sim, os que pregam a palavra de Deus por um bem maior. Essas bem-aventuranças, elas são muito profundas, e hoje, e essa semana toda, pesquisando sobre ela, eu li uma frase de Mahatma Gandhi, um famoso indiano, que pregava muitas coisas boas, e ele falava sobre o cristianismo, que se todos os livros do cristianismo fossem destruídos e somente as bem-aventuranças fossem mantidas, nós estaríamos salvos. Porque se a gente conseguisse seguir as bem-aventuranças, a gente estaria diariamente praticando a palavra e as ações do Pai. Então, quando Jesus Cristo afirma que os bem-aventurados, os felizes, são os pobres de espírito, são os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que sofrem perseguição, o mestre quer ressaltar o cumprimento da lei da causa e efeito na nossa vida e que, de fato, nós precisamos tirar o melhor proveito de tudo. A nossa doutrina espírita, ela nos afirma que hoje os que choram fazem para que suas lágrimas possam, através do trabalho edificante, promover a reconciliação com aqueles com os quais nos comprometemos no passado. E por assim nós possamos nos sentir bem-aventurados. Que nós não nos esquecemos de que para termos o reino de Deus, que é aquela condição de paz íntima que a gente almeja diariamente, a gente tem que conquistar. A gente tem que conquistar na vivência diária. Nós temos que nos fazer humilde, simples e desapegados de todas as nossas imperfeições. Nós temos que nos tornar perfeito. Um trabalho diário, um trabalho contínuo, que ainda precisaremos de muitas e muitas encarnações, mas estamos aqui e não devemos perder a oportunidade de aprender e melhorar diariamente. Já está dando meu tempo. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer um convite a todos. O nosso amigo Adilson, ele provavelmente colocou aqui nos comentários o link para acessar o Skype. Nós vamos fazer um Evangelho no Lar. Então, estão todos convidados para o nosso Evangelho no Lar, usando o link que o nosso amigo Adilson colocou. É um evangelho rápido, todos podem participar. Então, eu vou finalizar. Como alguns que me conhecem já sabem, eu gosto de finalizar sempre com uma oração escrita em algum livro. Com uma oração que, se você quiser encontrar depois, será fácil. E hoje eu escolhi uma oração de Chico Xavier, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no livro A Luz da Oração. Chama Nossa Oração.
Então, fechamos os nossos olhos e nos deixamos conduzir por essa oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajude-nos, Senhor, que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos os irmãos e muito obrigado por todos vocês estarem presentes. Muito obrigado aos amigos espirituais que aqui também estiveram. Que assim seja e boa noite.